Paz seja convosco, muito bom dia, pode se assentar, você que está aqui no templo. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Como o pastor Almir mencionou, a igreja não para, o culto a Deus, momento de adoração e exaltação do Senhor não para. Graças a Deus que o Senhor tem nos proporcionado hoje alternativas de culto, às vezes que a gente nem imaginava, mas hoje nós podemos alcançar pessoas em todos os lugares, praticamente do planeta, através da tecnologia digital. São dias difíceis, estamos chegando à casa dos 100 mil pessoas infectadas no Brasil, mas por outro lado nós temos uma das taxas de mortandade menores. O nosso índice de pessoas recuperadas é um dos maiores do mundo. Temos aí na casa de não chega a 6 mil e poucas pessoas, comparando com outros países, comparando com o avanço da pandemia em outros países. Então nós temos visto a boa mão do Senhor aqui com a nossa gente, com o nosso povo. Nós até ontem nós tínhamos ainda algumas cidades que não tinham nenhum tipo de contaminação, e a tendência está reduzindo. Estamos passando pelo pior, graças a Deus passamos pelo pior. Não é fácil, perda dos entes queridos, das pessoas amigas, mas em tudo isso nós devemos, apesar de tudo isso, devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Seja alegre, contagiante, tenha sempre motivo de esperança no seu coração, alimente o seu coração com aquilo que pode te dar esperança. Tenha sempre uma palavra amiga. Uma das coisas que a gente tem visto nessa situação toda é a solidariedade, o espírito de ajuda, a disposição de ajudar, de contribuir de alguma forma para ajudar as outras pessoas a passarem, principalmente aqueles que são sozinhos, principalmente os idosos, principalmente aquelas pessoas que moram só, que precisam do nosso amparo, que precisam do nosso apoio, precisam do nosso estímulo e uma palavra de esperança. Anime o seu coração, busque força no Senhor, que nós iremos passar por tudo isso e sairemos muito mais fortes lá na frente. Tem uma palavra de Deus para nós meditarmos nessa manhã. Como vocês têm percebido, nós temos meditado no livro de Salmos. E hoje gostaria que nós meditássemos no capítulo 23 do livro de Salmos, que é sobre o Senhor como o nosso pastor. Geralmente tem alguns livros que marcam a vida da gente. Tem um livro da editora Betânia, você pode procurar depois, Nada Me Faltará. O autor é Philip Keller. Esse livro eu já li muitas vezes, já perdi a conta da quantidade de vezes que eu li esse livro. Já meditei, capítulo por capítulo, os ensinamentos. Então é um livro que tem marcado muito a minha vida, tem me alimentado, tem me ajudado a entender a respeito da pessoa de Deus, do seu caráter e da forma como Ele tem para agir conosco. Antes da gente entrar mesmo no Salmo 23, passarmos a meditar no Salmo 23, gostaria que você abrisse lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: uma parábola a respeito da ovelha perdida. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a imagem que Jesus tem do pastor.
Essa é a forma, né, uma metáfora que Jesus usou, uma parábola, para explicar da importância do pastor, do cuidado do pastor, da presença do pastor na nossa vida, que somos também comparados como ovelhas. Essa é a forma que Jesus encara a questão pastoral. Agora, voltando lá para o Salmo 23, é a maneira como Davi expressou o seu entendimento a respeito do que é ser pastor, do que é Deus como nosso pastor, que é nós como as suas ovelhas, que fazemos parte do seu rebanho e somos cuidados por ele. A chave para entendermos o Salmo 23 é o seguinte: nós precisamos nos colocar no lugar da ovelha. Então você só consegue entender os princípios, os valores, as doutrinas, a teologia do Salmo 23, se você se colocar no lugar de uma ovelha. Então, com esse entendimento, com essa orientação, com essa chave hermenêutica, nós vamos fazer a leitura do Salmo e tirar os ensinamentos para a nossa vida. Nós somos uma ovelha. E o texto diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução seria o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Como ovelha, eu sei que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. A ovelha é um animal muito delicado. Uma ovelha, ela não enxerga mais do que 30 metros na sua frente. A ovelha, em algumas situações, você vai ver lá no livro do Philip Keller, do Nada Me Faltará, ele diz que algumas épocas na ovelha, onde elas estão com a sua lã, né, que vai se formando, geralmente aqui na América do Sul, a época de você limpar as ovelhas, né, ou tirar a lã, geralmente nos períodos entre agosto e setembro, a entrada da primavera. Então, às vezes a ovelha ela vai inchando, ela vai crescendo ao seu redor, né? Às vezes por dentro está bem magrinha, ela tem aí uns 30 e poucos quilos, mas ela vai inchando, e se ela cai, se ela vira assim, ela não consegue virar, porque a própria lã acaba se tornando um amortecedor. E esse esforço que ela faz, que às vezes ela pode se machucar, e algumas ovelhas, se elas estão em lugares distantes, podem até morrer por causa disso. Então é um animal muito frágil. Então esse entendimento, quando o salmista diz, né, porque o salmista Davi também era um pastor de ovelhas, na sua juventude, trabalhava cuidando das ovelhas e do rebanho do seu pai. Então, quando ele diz aqui que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, é esse entendimento que ele tem do cuidado do pastor. O pastor, ele tinha basicamente duas ferramentas. Esse pastor aqui, ele tinha um cajado, né, que contorcia assim. Era um trabalho que se fazia em algumas árvores, né, alguns arbustos, não árvores muito robustas, mas onde você pegava aquela madeira e você ia contorcendo, você ia amarrando até ela ter a sua própria forma, e aí você fazia aquilo que se chama cajado. Qual que é a ideia do cajado? A ideia do cajado é que às vezes as ovelhas nas caminhadas, em lugares íngremes, elas caíam ou escorregavam nas montanhas, porque achar, nesse contexto aqui, achar um lugar onde tem um pasto saudável, com segurança, exigia um certo esforço do pastor e também do próprio rebanho. E às vezes as ovelhas escorregavam. E aí o que o pastor fazia? Com o seu cajado, pegava pelo pescocinho da ovelha e trazia para cá. Essa era uma ferramenta, né, de proteção para o próprio pastor e também de proteção para o rebanho. E uma outra ferramenta que o pastor tinha era um bordão, e uma medida de um taco de beisebol,
né, desses que vocês já devem ter visto. Também era uma madeira tratada, né, tirada a casca, deixava secar e etc. E ele colocava um lacinho, né, da própria pele da ovelha, né, quando carneada, e as peles elas serviam às vezes como proteção para os pastores, porque eram climas muito áridos durante o dia, temperaturas a 36, 37 graus, e à noite temperaturas às vezes a 0 grau. Então as próprias peles das ovelhas serviam como proteção. Então esse bordão, né, como se chama, era uma forma também dos pastores protegerem o rebanho dos ataques de feras. Geralmente esses pastores aqui já no Novo Testamento, esse pastor que Jesus menciona, eles fazem os apriscos. Os apriscos são feitos por pedras sobrepostas, e ali eles cercavam, né, durante um espaço, né, de terreno. E é interessante que na porta, o aprisco ele não tinha porta. Interessante que o pastor ele dormia na porta. Ele era a segurança, ele era o portão. E ali ao seu lado estava o cajado, né, deitado no chão, e ali no seu colo, né, mesmo ele sonâmbulo, cochilando, estava ali o bordão, que era uma forma de proteger as ovelhas contra os ataques de animais ferozes. No livro de João, capítulo 10, você vai ver uma explicação muito interessante a respeito de que Jesus ele está na porta, que Jesus ele protege, que Jesus é o bom pastor, e de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Uma ovelha só descansa em 4 situações. Quando você vê uma ovelha deitada, ou quando você vê uma ovelha descansando, primeiro, ela tem que estar saudável, ela não pode estar doente. As ovelhas são, na sua maioria, elas são vítimas das moscas. As moscas que põem os ovos na testa das ovelhas. Não sei se você já viu algumas figuras onde o pastor ele passa um óleo na cabeça da ovelha, porque é uma forma de proteger para que as moscas, principalmente as moscas essas varejeiras, né, na linguagem comum, elas botam ovos ali na cabeça das ovelhas, e aqueles ovos penetram na sua narina, e elas acabam sendo contaminadas e prejudicadas. Então uma ovelha ela só deita quando ela está saudável, quando não tem vermes, quando não tem feridas, quando ela não está machucada. Uma ovelha também ela só deita quando ela está dessedentada. Se uma ovelha está com sede, ela não deita, ela fica agitada. Uma ovelha também ela só deita quando o pastor está presente. Quando ela olha para o lado e vê que o pastor está presente e que ela não está sozinha. E uma ovelha também ela só deita quando ela não está brigando com as outras ovelhas, porque às vezes existe ali, principalmente os machos, uma disputa por espaços. Então quando o salmista diz assim, que o Senhor nos leva para pastos verdejantes, para junto de águas de descanso, onde Ele refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. São em situações de calamidade, situações de desespero, situações onde somos colocados debaixo de pressão, ou sem saber muito o que fazer. E geralmente quando nós ficamos assim à deriva, né, que você não sabe muito o que fazer, é a hora onde nós precisamos ter esse tipo de entendimento, de que o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor quem nos dá descanso. O nosso descanso não está nas políticas públicas, o nosso descanso não está nos projetos governamentais, o nosso descanso não está nos nossos recursos, nosso descanso não está nas nossas capacidades, mas o nosso descanso está no Senhor. Se você está atribulado, se você está preocupado, se você está tenso, ansioso, coloque a sua esperança, coloque a sua confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos leva por águas tranquilas, o Senhor nos guia nas veredas da justiça,
porque Deus é um Deus justo e não nos conduz de forma injusta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Para achar um lugar com um pasto bom não era fácil. E às vezes tinha que subir por lugares muito íngremes. E às vezes começava a subida durante o dia e ainda já estava escurecendo e não tinha chegado lá em cima ainda. E o rebanho, devagarzinho, uma por uma, e o pastor na frente, conduzindo o seu rebanho. E aí você entende o que o salmista está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando enfrentamos as agruras da vida, essa consciência da presença do Senhor faz toda a diferença. Essa consciência da presença do Senhor, essa presença santa, encorajadora, essa presença sobrenatural, essa presença inexplicável, essa presença que transcende qualquer entendimento humano, é o que dá sentido à nossa vida. Nós não estamos só. Às vezes o vale está escuro, às vezes a montanha é íngreme demais, mas a gente tem a certeza de que lá na frente nós encontraremos repouso e segurança para a nossa vida e para as nossas almas. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A ideia da mesa é porque não era fácil achar um pasto bom. A mesa, essa palavra aqui, se refere a uma planície, se refere a um espaço, às vezes no vale, nas montanhas, onde tinha um pasto muito bom, mas não era um lugar muito acessível. E essa expressão tinha um código entre os pastores, de que aquele que chegasse primeiro naquele lugar poderia ficar. Aquele que identificou o lugar onde tem uma pastagem boa, o que chegou primeiro com o seu rebanho, poderia ficar. E aqui o salmista está dizendo aqui, preparem-lhes um lugar, preparem-lhes uma mesa, na presença dos meus adversários. Lá estão os outros pastores, lá estão os outros rebanhos, né? Mas eu estou, pela graça de Deus, pela força, pela orientação e direção de Deus, eu consegui achar um bom lugar para o meu rebanho. E unge-lhes a cabeça com óleo para proteger, como eu te falei, e o meu cálice transborda, porque eu tenho água para beber, porque apesar da dificuldade de chegar até o lugar, eu estou seguro, estou abastecido e com condições para continuar cuidando do meu rebanho. E a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um salmo que fala sobre um Deus que cuida. Um Deus que não nos deixa só. Apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas inseguranças e das nossas incertezas, nós não estamos sozinhos. Deus está presente. É um Deus que está presente sem você enxergar. É um Deus que, na sua força, no seu poder, na sua majestade, na sua grandeza, Ele tem esse amor profundo por nós, tão pequenos, tão insignificantes, como aquela ovelha perdida, que naturalmente a lógica da vida seria deixar para lá. Mas é aquele pastor que deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu, e quando encontra, se alegra, coloca nos ombros e leva para casa e demonstra a sua alegria, o seu carinho, o seu cuidado. Então esse salmo, ele representa um Deus que está presente. Segunda coisa, esse salmo demonstra as nossas limitações, as nossas humanidades, nossa humanidade, as nossas fragilidades. Todos temos as nossas fraquezas. Temos áreas na nossa vida onde às vezes nos desesperamos,
Temos áreas na vida onde a gente não sabe o que fazer. Mas aqui demonstra de que apesar das nossas fragilidades, comparando-nos com ovelhas, animais tão frágeis, animais assim que precisam de direção, que precisam de orientação, comparando-nos com esses animais, nós percebemos de quanto nós precisamos de Deus. Situações comuns da vida, a gente precisa de Deus. Situações normais da vida, a gente precisa de Deus. As situações anormais, nós precisamos muito mais ainda. E nós temos a certeza de que esse Deus que nós precisamos, Ele tem um profundo amor por cada um de nós, para nos atender, para nos guardar, para nos proteger. Nós não estamos só. Nós temos um pastor que tem um cajado muito bem feito, que tem um bordão para nos proteger. Nós temos um pastor que fica lá na porta do aprisco, que sabe exatamente todo o sentimento do rebanho, que sabe exatamente as reações do rebanho, que sabe exatamente o que o rebanho precisa, que precisa para ser protegido. Esse salmo também demonstra para cada um de nós de que apesar das situações de perigo que possamos estar passando, apesar da dor que você pode estar passando, pela perda de um ente querido, pela insegurança, pela dificuldade de aproximação, alguns nem podem chegar, né, nas casas dos seus amigos, dos seus parentes, mas pode ter certeza de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ainda que você esteja num necrotério, ainda que você esteja num corredor cheio de corpos ali, o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho. O que faz a diferença no vale da sombra da morte, na escuridão, no cheiro da morte, na dor da morte, o que faz a diferença é o pastor que está ao nosso lado. É que nós não estamos sozinhos, é que nós enfrentaremos tudo isso, apesar do cheiro da morte, apesar do vento que traz a morte. O Senhor está ali nos protegendo, o Senhor está ali nos guardando. E pode ter certeza de que o Senhor nos guia por caminhos de justiça. O Senhor nos dirige pelo melhor caminho, porque Ele está presente, porque Ele está na nossa frente. E a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração, de que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. É um pastor que nós podemos confiar, é um pastor que nós podemos depositar a nossa esperança. É um pastor que, apesar das nossas fragilidades, Ele nos atende, nos socorre e nos protege. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar com você nesse dia, para que o Espírito Santo alimente a sua alma. E eu tenho pensado muito nesses dias, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. De que você guarde essa palavra no seu coração, se encha de ânimo, se encha de esperança. Amanhã vai ser um novo dia, amanhã vai ser um dia maravilhoso, amanhã vai ser um dia onde nós já vamos perceber os sinais e a presença desse pastor que jamais nos deixa só e vai nos conduzir por um caminho melhor. Gostaria de fazer uma oração com você, aí onde você está. Senhor Jesus, nossa esperança está no Senhor, nossa dependência está no Senhor. Carecemos de Ti, carecemos da Tua força, do Teu amor, da Tua graça e da Tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, naqueles momentos de insegurança, naqueles momentos de fraqueza, mas que o Senhor nos levante e nos guie. Prepara-nos uma mesa, Senhor, um pasto maravilhoso, frondoso, saudável, para que possamos ser abastecidos e fortalecidos. Levanta a nossa alma, nos anime, nos fortaleça, Senhor. Seja com cada pai, com cada mãe, cada idoso que às vezes se preocupa, Senhor, por causa da sua fragilidade física, mas que a boa mão do Senhor seja com eles, dando ânimo, força e esperança. É a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra. E o Espírito Santo é maravilhoso, né? A gente começou iniciando o hino, falando do hino Tu És Fiel, e mais do que nunca esse texto retrata a fidelidade e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Mãozinha no coração. Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos. Graças, Senhor, porque é muito bom poder te louvar, é muito bom poder te adorar, é muito bom, Senhor, poder estar na tua casa de oração. Sentimos falta, Senhor, sentimos saudades, Senhor, dos nossos cultos, mas é por um tempo, isso logo vai passar, e logo nós estaremos juntos novamente. Pai, é como a nossa esperança de um dia poder estar contigo na glória, Senhor. Também queremos que esse dia chegue logo, Senhor. Também queremos estar contigo na glória. Também queremos que o Senhor venha nos buscar. Assim como sentimos falta dos nossos cultos aqui, Senhor. Que toda a tua igreja sinta falta da tua presença e anseie mais pela tua presença, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja seja fortalecida ao longo dessa semana mais do que nunca, Senhor. À medida que os dias vão passando, Senhor, a tendência é que muitos se entristeçam, fiquem aborrecidos, sintam-se sozinhos, mas a tua palavra é fiel e verdadeira. E como diz o salmista, o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, e o Senhor cuidará de nós, em toda e em qualquer situação. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Nos dá uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de saúde. Afasta de nós este mal, Senhor, dos nossos queridos, da nossa igreja, da nossa nação. Senhor, eu oro por aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades. Que esta palavra se revele a eles e de que nada tenham falta, Senhor. Senhor, supre as necessidades do teu povo, as necessidades da tua igreja. Nos leve em paz, Senhor, para a glória de Jesus. E todos dizem amém, amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Eu queria terminar esse culto aplaudindo aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus te abençoe em nome de Jesus.